capítulo 5, versos 39 a 47. Evangelho segundo João, capítulo 5, dos versos 39 a 47. A mensagem desta noite tem o seguinte título: o Natal é previsto no Antigo Testamento. O Natal é previsto no Antigo Testamento. O texto diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Disse Jesus. Oremos. Senhor Deus, aplique em nós o conhecimento das Sagradas Escrituras, de tudo, Senhor, que revela a verdade e mostra, Senhor, firmemente Jesus Cristo, desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia toda, as Sagradas Escrituras totalmente. Aqui, Senhor, Jesus está falando das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, porque o Novo estava sendo firmado, e nós o conhecemos também agora, porque escritos foram para a glória do Teu nome, e para comprovar os escritos anteriores do Antigo Testamento, que prometiam, que anunciavam Cristo, o Senhor, o Salvador. Mostra-nos, Senhor, para que possamos esclarecer no nosso coração, mediante a fé, que Cristo é lembrado, que Cristo é falado, que Cristo é profetizado, que Cristo é prometido, o seu Natal ainda no Antigo Testamento. Fala conosco e aprimora, Senhor, o nosso conhecimento, mas acima de tudo, dê-nos a fé que Cristo aqui rogou aos seus discípulos, aos fariseus, aqueles sacerdotes que criam em Moisés, mas não seguiam as orientações dele. Fala conosco nesta noite, te damos graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, durante o seu ministério terreno, deixou claro que o Antigo Testamento anunciava a sua vida, a sua vinda e o seu nascimento. E hoje, como estamos celebrando o Natal, queremos fazer apenas um apanhado pontual de versículos, e são muitos, mas algumas passagens lembraremos que comprovadamente Cristo é falado no Antigo Testamento. Jesus censurou os judeus religiosos que diziam, que acreditavam no Antigo Testamento, que diziam que seguiam Moisés e os profetas, mas de fato e de verdade eles traziam um jugo pesado sobre aqueles os quais eles comandavam, jugo pesado, e eles mesmos não cumpriam a palavra de Deus como deveria ser cumprido. Por isso Jesus censurou severamente, e ainda mais diretamente ele declara que todo o Pentateuco, ou seja, os 5 livros do início da Bíblia, escrito por Moisés, testemunha sobre ele.
e dão prefigurações de Cristo, dão teofanias, que são presenças angelicais que demonstravam a presença do homem Jesus. Muitas coisas maravilhosas podemos encontrar no livro de Gênesis, também nos demais, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Por isso Jesus, ao citar aqui o texto que está em João capítulo 5, principalmente o versículo 1 aqui que lemos, o 39, e ele disse para aqueles naquela oportunidade e diz para nós hoje: examinais as Escrituras, todas elas. E nessa oportunidade ele dizia para examinar as Escrituras do Antigo Testamento. O Novo ainda não havia sido escrito, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E isso é uma verdade escrita na palavra, testificada pelo Espírito Santo no coração daqueles que creem em Jesus Cristo. Como eu disse, existem inúmeros textos, referências sobre Jesus no Antigo Testamento, e certamente podemos dizer que todo o Antigo Testamento está repleto de Cristo Jesus. Jesus é o centro da Bíblia, e até aquela oportunidade, antes de escrever o Novo Testamento, ele era o centro do Antigo Testamento. O verso mais conhecido de Gênesis, logo depois que Adão pecou, na desobediência que ele faz ao pai, quando o pai disse: de certa árvore que está no meio do jardim não comereis, de todas as outras você pode fazer uso, comer de todas elas. Mas o diabo, tentando Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus e comeram daquela árvore que estava proibida. E nós encontramos essa promessa sobre aquele que esmagaria essa serpente, o diabo, Satanás, o adversário, que falou com Adão, que falou com Eva. Está no Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é uma passagem totalmente conhecida de nós. É o proto-evangelho, ou é o início da pregação do evangelho, que está no capítulo 3, versículo 15, e diz assim: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, que é o filho da mulher, que é o filho de Deus, Jesus, e tu lhe ferirás o calcanhar, que é o diabo. Fazendo uma correlação rápida, quando Jesus estava sendo surrado, insultado, estava sendo chicoteado, sangrando nas costas, coroado com coroa de espinho, escarnecido, carregando a sua própria cruz para ser crucificado lá no Gólgota, para ser morto, o diabo vibrava, o diabo festejava, as trevas riam de tudo aquilo que os profetas haviam prometido, que viria um Salvador. Ali o diabo estava pisando no calcanhar de Jesus, ali estava ferindo Jesus, levando a bom termo aquilo que nós deveríamos estar no lugar, levando a bom termo a morte de Cristo Jesus, quando deveria ser a nossa. Mas nós sabemos que a morte levou Jesus na sexta-feira, mas não pôde retê-lo, porque no domingo, 3 dias, no terceiro dia, o Espírito Santo ressuscitou Jesus, e ele vence a morte, ele vence o pecado, ele vence as trevas, e expôs o diabo e seus demônios publicamente, como Paulo relata muito bem na carta aos Colossenses capítulo 2, e venceu os pecados, os nossos pecados, porque nele nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Ainda no Antigo Testamento, depois Deus fez um pacto com Abraão, e todos nós sabemos que Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação. Disse que as areias que ele pisava ali no deserto eram poucas, comparando com a grande nação
nação que sairia de Abraão. E nós sabemos que isso aconteceu. Nós sabemos que Abraão gerou o seu filho Isaque. Depois de Isaque gerou Jacó, Israel. E Israel gerou Israel, as 12 tribos. E a partir deste momento, o mundo começou a ser populacionado pela promessa de Deus que foi dada a Abraão. Jesus é o grande descendente de Abraão. Em Mateus e Lucas tem a árvore genealógica voltando, e ali nós conhecemos os passos das tribos de todos aqueles que foram antecedentes de Jesus. E nós descobrimos pelas Sagradas Escrituras que Jesus é descendente de Israel, da tribo de Judá. Jesus já estava prometido e tudo estava acontecendo para que ele viesse ao mundo. Deus estava tudo preparando para que isso acontecesse. Abraão também recebeu uma ordem para sacrificar o seu filho Isaque, porque Abraão estava adorando o seu filho Isaque, porque Abraão estava confundindo a promessa de Deus com a promessa do seu filho, e havia por um momento invertido a sua busca, a sua adoração para o seu próprio filho, deixando um pouco Deus de lado. E Deus, para que Abraão provasse o seu amor por ele, falou: eu quero o teu ídolo, eu quero aquele que você está amando e adorando mais do que eu quero o teu filho Isaque, para provar que você me ama ainda, que você quer a mim em primeiro lugar, e que eu sou o Deus que você deve adorar e não o teu filho. Então você vai sacrificar, leva-o no Monte Moriá e sacrifica-o para mim. Abraão obedeceu, porque ele tinha fé. De alguma forma ou outra, ele sabia que ele estaria entregando em sacrifício o seu filho nas mãos do Senhor. E o que aconteceu? No momento certo, o anjo impediu que Abraão colocasse aquele cutelo, aquela faca grande, no coração de Isaque, e apareceu um cordeiro, e o anjo falou: eis ali o teu sacrifício, sacrifica-o no lugar do teu filho. Nessa passagem, meus irmãos, está clara e evidenciada a presença vindoura de Cristo, que veio substituir a morte de todos os nossos filhos, a morte de todos nós, porque um cordeiro tomaria o lugar daquilo que Abraão deveria ter feito, e um cordeiro que tira todo o pecado do mundo tomou o meu lugar e tomou o teu lugar quando ele morreu na cruz. Então aquele cordeiro era o símbolo de Cristo. Está em Gênesis 22. Mas lá na frente Deus enviou as 10 pragas sobre o Egito, para que seu povo fosse libertado. Muito tempo tinha passado, mais de 400 anos, aliás 430 anos, diz a palavra de Deus. E o povo estava clamando por libertação. O povo estava sendo tratado realmente como eram escravos. O faraó, no momento, sequer lembrava de ouvir falar de José, que era filho de Israel, que era uma das tribos, que deu 2 tribos, Manaim e Manassés. Mas então usava o povo hebreu como empregados, como escravos, trabalhavam duro de dia e de noite, e moravam numa vila chamada Gozém, ou Gósen por alguns que dizem. Mas ali vivia o povo hebreu abandonado, não de Deus, mas do Egito, abandonado de Faraó, das suas riquezas, das suas escolas e tudo mais. E o povo clamava, e Deus enviou Moisés, uma figura do Salvador eterno, Cristo Jesus. E então, depois de mandar aquelas 10 pragas, para que o povo de Deus fosse libertado, na última praga, quando o primogênito de todo o Egito, inclusive de animais, seriam mortos, Deus deu uma ordem: mate um cordeiro, e o sangue do cordeiro passe nos umbrais das suas portas, para que quando o anjo da morte vier descer para matar os primogênitos, encontrará o sangue do cordeiro, que protege, que livra de todo mal, que salva e que perdoa pecado, não serão atingidos. E assim foi feito isso.
foi estabelecida a Páscoa. Está lá em Êxodo 12, quando, obedecendo ao Senhor, Moisés criou a Páscoa pelo poder de Deus, pela sua ordem dada. Sob a luz do Novo Testamento, nós entendemos que a Páscoa apontava para Cristo. Ele era um cordeiro era sacrificado, e Jesus foi apresentado ao povo pelo profeta João Batista: eis o Cordeiro de Deus, pronunciado lá atrás por Moisés, que tira o pecado do mundo. Então, mais uma prefiguração, mais uma promessa do Cristo vindouro no Antigo Testamento. Esse é o Cordeiro que tira o pecado de todo mundo. Aquele Cordeiro pascal, no tempo de Moisés, só perdoou o povo hebreu. Mas com Cristo, todo aquele que nele crê, todo aquele que busca a sua presença, todo aquele que ama o Senhor e deseja estar com Ele para sempre, que confessam, que o recebem como Senhor e Salvador da sua vida, também recebem o direito de se tornarem libertos e perdoados os seus pecados, porque se tornam filhos de Deus. Se o Cordeiro de Moisés salvava o povo hebreu, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus, perdoa todo mundo, o mundo que nele crê. Não podemos também deixar de destacar a abertura do Mar Vermelho, uma passagem esplêndida, um momento sensacional, sobrenatural. Depois da 10ª praga, Faraó libertou o povo, porque ele havia perdido o seu primogênito, o seu príncipe, o seu filho foi morto, porque não tinha Cristo, não tinha o sangue de Cristo sobre aquele palácio. E os primogênitos dos seus oficiais, de todos aqueles que trabalhavam naquele palácio, foram mortos, porque não tinha o sangue do Cordeiro sobre eles. O Mar Vermelho foi aberto quando foi avistado o exército de Faraó vindo para atacar o povo hebreu. Mas até que desse tempo, o Mar Vermelho se abriu, e foi rapidamente, e o povo passara seco até do outro lado. Deus colocou uma coluna de fogo entre o exército de Faraó e o povo hebreu. Enquanto o povo hebreu não passou pelo meio do Mar Vermelho, totalmente a seco, e todos eles, a coluna de fogo estava ali, impedindo do exército de Faraó entrar. Mas assim que a última pessoa passou o Mar Vermelho, Faraó deu uma ordem para o seu exército: entrem e persigam esse povo e matem-nos a todos. Jesus é esse, que quando o inimigo vem sobre nós, ele faz afundar nas águas profundas. Quando o inimigo quer nos destruir, ele nos coloca em segurança de um lado e destrói os nossos inimigos do outro. E foi isso que aconteceu. O mar fechou, voltou ao seu estado normal quando todo o exército de Faraó entrou, e eles foram todos mortos. Aqui também prefigurando a libertação de todo o povo de Deus, espalhado pelo mundo através de Cristo Jesus. Se Gênesis, que é o primeiro livro do Antigo Testamento, fala de Cristo, também o último livro do Antigo Testamento fala. Aliás, todos os livros falam de Jesus, o Salvador. O profeta Malaquias, que é o último livro da Bíblia do Antigo Testamento, profetizou sobre a obra de Jesus Cristo. Na sua mensagem, ele fala que Jesus pregaria o Evangelho e todas as nações ouviriam o Evangelho de Cristo Jesus. Malaquias também fala daquele que prepararia o caminho para o Senhor. Estava falando aqui também de João Batista, aquele que viria abrir as portas, abrir os caminhos para Jesus entrar. E nós sabemos que João Batista fez assim. Ele começou antes, ele começou a pregar o Evangelho, ele começou a pregar arrependimento. Arrependam-se, porque o reino dos céus está vindo. E ele batizava com a água, no arrependimento no coração daquelas pessoas. E ele anunciava: mas virá um outro que vai batizar vocês com fogo e com o Espírito Santo.
Esse era Jesus. Todo aquele que crê em Jesus é batizado com o sacrifício de Cristo, e o Espírito Santo passa a habitar nos nossos corações. João Batista anunciou a presença de Jesus ali, o Salvador. Então Jesus o classificou como o maior dos profetas, porque enquanto os demais profetas prometeram e diziam e anunciavam que Jesus viria, João Batista, nunca esqueçam disso, apresentou Jesus e disse: eis aí, aquele prometido no Antigo Testamento, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também, irmãos, Jeremias 31, Oséias 2, Miqueias 5, que fala da Belém Efrata, Daniel 7,13, Ageu 2, Zacarias, falam também do Salvador do mundo, e isso é anotado pontualmente no livro de Hebreus, no capítulo 8. Na verdade, todo o testamento, seja por promessas, pactos, exortações, repreensões, o mesmo símbolo, sempre anunciaram Cristo Jesus, que viria ao mundo. E nós sabemos que para estar nesse mundo, para viver nesse mundo, precisa nascer. E o nascimento de Jesus, o Natal de Jesus, foi anunciado por todos esses livros citados, pelo livro de Salmos, pelo livro de Crônicas, pelo livro de Eclesiastes, por todos os livros da Bíblia. Jesus é citado de uma maneira ou de outra. Todo o Antigo Testamento anunciou o Natal de Jesus. O Antigo Testamento fala sobre aquele que viria de cumprir o maravilhoso e bendito plano da redenção. Mas antes de ir para a cruz, Jesus precisou nascer nesse mundo. E todos nós sabemos que Jesus nasceu em Belém. Maria, com José, seu esposo, foram para Belém, porque o imperador romano havia determinado um censo, contar todas as famílias. Ele queria saber que tamanho era a família judia, para cobrar mais impostos, para saber se tinha alguma família que aumentou muito e tinham deixado de pagar impostos. Esse era o grande objetivo. E assim, naquele censo, Maria estava para dar a luz, e ela foi com José, chegando em Belém, porque eles são de Belém. Eles são de Belém, assim como Davi nasceu em Belém, que era aquele que prefigurou o Rei dos Reis, sendo rei de Israel, também nasceu em Belém. Jesus nasce em Belém. E nós precisamos lembrar, porque todos os pregadores, todos os evangelistas, todos aqueles que creem na palavra sempre lembram: Jesus veio ao mundo para nos salvar e nos levar no melhor lugar existente em toda a criação de Deus, nos céus eternos da sua presença, na sua glória maravilhosa.